Olá, boa noite. Uma moradora do Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia, abriu o portão para colocar o lixo na lixeira e foi surpreendida por dois homens que entraram em sua casa e fizeram todos os familiares dela reféns. O desfecho desse caso foi uma sequência de atos violentos que se tornaram corriqueiros na maioria das cidades brasileiras. São tantas as atrocidades mostradas na televisão que estamos cada vez mais inseguros, com medo de tudo. Medo de andar na rua a qualquer hora do dia, de sair à noite, de frequentar espaços públicos e até de fazer amizades. Temos medo de usar a internet, de entrar em bancos, mas... Por outro lado, o medo é tão antigo quanto o próprio homem. E se não fosse por ele, a sobrevivência da espécie humana seria impossível. Alguns especialistas em comportamento já começam a definir o fenômeno atual como a cultura do medo, que, como uma doença, é transmitida às novas gerações. Quem é que dorme sossegado quando os filhos saem para a balada ou para pegar o trânsito para ir para a faculdade? Quem tem coragem de deixar as crianças brincarem livremente nas ruas? A verdade é que estamos cada vez mais aprisionados em grades e muros e com medo, muito medo. Uma insegurança que gera ansiedade. Seria esse fenômeno uma espécie de epidemia do século XXI? Medo e ansiedade. Vamos falar sobre este assunto hoje no Sobre Todas as Coisas. Fernando, boa noite. Boa noite, Suzete. Olá. Boa noite a você de casa que nos assiste. Hoje, segunda-feira, último programa de maio e estamos ao vivo. Para falar conosco desse tema, convidamos o médico psiquiatra clínico Jim Aliuntar, formado em Mato Grosso, com o título de especialização na Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Boa noite, doutor. É um prazer recebê-lo. Boa noite, Fernando. É uma honra para a gente estar participando também. Também a nossa convidada, a jornalista Adriana Moraes, idealizadora da página Em Volta da Mesa, um espaço para divulgar as delícias, né, da gastronomia goiana. E hoje ela vai falar sobre um trauma, né, que ela conseguiu superar. Boa noite, Adriana, é um prazer recebê-la. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Um prazer estar aqui, voltando à minha antiga casa, né? Vamos falar aí um pouquinho dessa experiência, infelizmente, que nós tivemos também com relação à questão dessa violência e do medo, né? É verdade. Ao meu lado está a psicóloga clínica Daiane Goldinho, que também é educadora financeira, especialista no desenvolvimento de pessoas e gestão de equipes. Boa noite, Daiane. Seja bem-vinda. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Boa noite, os colegas. Boa noite a todos que nos assistem desse tema tão moderno e tão importante de ser discutido. E você de casa sabe que pode mandar sua participação por meio de nossas redes sociais. Tem o nosso e-mail Sobre Todas as Coisas TV. Estou online no Facebook pelo Sobre Todas as Coisas e tem o nosso WhatsApp. 81 55 23 31. Eu queria começar o nosso programa falando de um medo que eu acredito que está bem recente, pelo menos na cabeça das mulheres, né? Eu comecei até a fazer uma lista sobre os possíveis medos que a gente tem no nosso dia a dia, mas ela começou a ficar tão grande que eu resolvi esquecer. E quero começar perguntando pelas duas aqui, né? Nós estamos aí, a imprensa noticiando, a gente vivendo esse episódio aí da garota que foi estuprada aí por cerca de 30 homens e que trouxe à tona essa discussão, que não é só o medo do estupro, que já é uma coisa enorme, mas é o medo do julgamento e das consequências de um comportamento, de uma forma de vestir, que isso acaba, de uma certa forma, gerando uma discussão que o estupro fica em segundo plano, como se alguma coisa justificasse uma ação como essa. Vou começar com a Adriana. Você tem medo, Adriana, de andar na rua por ser mulher? Suzete, eu acho que é uma realidade isso. Não tem como a gente falar que isso não acontece. Comigo isso acontece muito. Depois que eu passei a questão do assalto, né? Ela vai contar pra gente daqui a pouco. Mas eu acho que piorou um pouco. Mas eu acho que no caso da mulher, ela se sente mais violentada no sentido, não só no sentido literal da palavra, né, mas no sentido também figurativo, porque é um lado mais fraco de toda essa história, né? E aí a mulher sempre ela tem mais medo de andar sozinha, ela tem mais medo de sair à noite sozinha, né? Se você vai andar no ônibus, né? Se você vai andar num trânsito também, até os próprios agressores sabem ou acham, né,
que no caso de uma mulher, ela pode ser uma vítima, né, muito mais fácil do que no caso de um homem. Então, eu acho que a mulher, ela sempre leva uma certa desvantagem nesse sentido. Doutora Daiane, não como profissional aqui, mas como mulher. Existem algumas figuras que estão mais expostas, né? Mulheres, crianças, são culturalmente mais frágeis. Então, eu percebo que nesse movimento atual, as pessoas começam a perceber quais são os limites de respeito ao outro. Então, eu me sinto particularmente como uma mulher que olha para esses casos e começa a perceber de que forma a gente pode agir diferente para evitar isso e se há uma forma de agir. Eu acho que é isso que está passando na cabeça da maioria das mulheres, né? É possível evitar esse tipo de comportamento agressivo às mulheres, esse tipo de violência, né? Ou simplesmente vem de um fato cultural, de um fato de educação das pessoas que fizeram isso. Então, eu acho que é um debate que a gente se sente no meio disso tudo e até um pouco frágil, sem saber muito bem para onde nós corremos, se é o nosso comportamento ou se nós somos apenas vítimas mesmo. Porque se a gente pegar esse assunto e a gente puxar para o nosso tema, na entrevista que a garota deu, ela disse que não contaria para ninguém o que tinha ocorrido. Ela contou porque o vídeo vazou, né? Colocaram um vídeo aí nas redes sociais e ela acabou contando. Quer dizer, o medo é tão absurdo, ele é tão grande que ele sufocaria as consequências de um ato desse, tudo aquilo que ele poderia trazer para a vida dela, né? Uma garota, uma menina. Ele paralisa, né? Ele faz com que a pessoa fique pensando o que é que ela tem a ver com isso, por que ela pode ter provocado aquilo. Então, por vergonha, por medo mesmo de se expor e a pessoa ser interpretada de uma forma errônea. Então, realmente, muitas pessoas, em vários tipos de medo, de fobia, que a gente vai conversar aqui, sofrem muito tempo com esse silêncio. Todinha. Sim. O medo... Eu não sei se quem que veio primeiro, né? Se foi o medo, se é o medo ou se é a ansiedade. A ansiedade gera o medo ou o medo gera a ansiedade. Mas os dois podem levar a uma doença ou os dois já são considerados uma doença? Então, o medo, ele é justamente a avaliação de risco. O medo, ele é o risco envolvido nas situações. A ansiedade, antes de ser uma doença, ela é uma função psíquica normal, que todos nós temos, que visa nos proteger de eventuais injúrias, de potenciais problemas. Então, a gente sempre enxerga as situações, os ambientes, com um olhar negativista. Ou seja, a gente pensa no pior que pode acontecer em qualquer situação e toma os cuidados, adianta-se nos cuidados de não deixar que esse pior aconteça. Até esse momento, a ansiedade é uma função psíquica e está me protegendo. Então, eu sei que na rua passa carro, então eu penso no pior, o carro pode me atropelar. Então, eu olho para um lado, olho para o outro, não vem carro, eu atravesso, tranquilo. A ansiedade, como doença, ela vai se manifestar quando essa avaliação de risco extrapola. Quando essa avaliação de risco, ela vai além da realidade. Por exemplo, nesse exemplo que eu expliquei, a pessoa olha para um lado, olha para o outro na rua e continua com a sensação que o carro vai pegar. Ou seja, ele sabe que não vem carro e continua com aquela sensação que o carro vai pegar. Aí sim, a ansiedade, que é uma função psíquica normal, se torna o transtorno de ansiedade. E isso é uma doença? Isso é uma doença que tem o seu tratamento, sem dúvida alguma. Adriana, vamos falar, conta pra gente o que foi que aconteceu. Quando até as meninas me chamaram para vir, eu tenho dois casos assim, mais radicais, né, que aconteceram, que inclusive geram experiências diferentes também, né, doutor? Sim. Foi a questão de um acidente bem antigo, né, e até me perguntaram se eu tenho trauma, medo de alguma coisa por causa de um acidente de trânsito, de carro. E eu não tenho nada em relação a isso, né? Talvez porque eu não lembre nada desse acidente, não tenho memória, não sei como aconteceu, então não tenho a questão visual ou de sentir mesmo aquele fato ocorrendo quando aconteceu. Então, eu não sei se isso também gera um pouco da questão de agravar esse medo ou essa ansiedade. No caso do assalto, quando me assaltaram em casa, eu já acompanhei todo o processo, claro, porque me pegaram entrando em casa, na casa da minha mãe, aliás, e eu acompanhei eles entrando em casa, me fizeram de refém, eu e a família, e
visualizei tudo que eles estavam fazendo, né? Roubando cada coisa. Graças a Deus não teve violência, não foi uma coisa assim mais grave do que como poderia ser, né? Mas esse já me causou um trauma e eu reconheço que tenho medo mesmo. Então muita coisa eu mudei por conta disso. E até hoje, você tem o quê? Uns 2 anos, fez 2 anos e eu assim, considero que nunca mais fui a mesma, né? Depois que isso aconteceu. Então acontece essa questão da ansiedade mesmo e às vezes a gente prever o que pode acontecer e quais os cuidados que eu tenho que tomar para que isso não aconteça de novo, né? Então essa ansiedade vem muito antes justamente por causa dessa coisa de você tentar evitar que aquilo aconteça novamente, né? Então esses 2 comparativos eu fico pensando muito nisso, na questão de você ver, de você presenciar e uma coisa que você não lembra, você não tem esse trauma, né? Sim, isso acontece por conta da significação negativa, extrema, que aconteceu no caso do assalto, em que você presenciou e se lembra exatamente de tudo que aconteceu. Então, a tendência é que, com essa experiência negativa, você enxergue novas situações com um risco aumentado do que ele realmente tem. Já, por exemplo, o carro, que você não tem lembrança do que aconteceu, você anda de carro, você não vai ter medo disso. Mas uma experiência negativa do passado, ela geralmente leva a um juízo antecipado do que pode acontecer. Adriana, e como você ficou? Posso perguntar? Claro, vamos. Como você ficou após a situação, que eu falo assim, ambas as situações, você mudou seu comportamento, você teve as mesmas atitudes, ou no caso do assalto você passou a ter mais cuidado do que com o carro? Sim. No caso do acidente, assim, para mim é como se não tivesse significado nada, né? Não tenho nenhum problema em relação a isso e olha que eu tive até mais problemas, que fiquei muito tempo imobilizada, andando, apoiada, foi mais de 6 meses para eu me recuperar de um acidente. Mas isso não teve um problema, não é um problema significativo para mim. Agora, no caso depois do assalto, aí eu mudei meu comportamento, você muda a rotina, eu tenho muito mais medo, vou na casa da minha mãe onde aconteceu o assalto, eu fico já pensando como é que eu vou chegar lá, como é que não vai, né? E isso até hoje, né? 2 anos depois. Na época, então, era muito pior, né? Porque na época eu pedia para alguém me esperar no portão para eu poder chegar lá. Né, de tanto do receio que eu tinha, né? E durou um bom tempo também, né? E engraçado que na hora eu me mantive calma durante todo o processo, né? Isso aí também deve ter as explicações, né? Mas na hora foi como se nada tivesse acontecido, consegui manter a tranquilidade, né? E me manter bem consciente do que estava acontecendo, sem reagir, sem nada, super calma. E isso veio um desdobramento só depois, uns 2 dias depois. E aí foi se desenrolando, mas a mudança de comportamento é visível. Até hoje tem muita coisa que eu não faço por conta disso. Doutora, e como superar esse trauma no caso da Adriana e também de outras pessoas também? É possível? É possível. O trauma, ele vem de uma significação negativa de algum acontecimento. Fundamental é que a gente refaça essa significação. Ou seja, as psicoterapias que se fazem hoje, a doutora vai poder entrar melhor nos méritos, elas são de releitura, de reinterpretação. Então, aos poucos, a Adriana vai rever o que aconteceu, de modo a não sentir tão amedrontada. Uma das terapias que se faz em relação à fobia, não tanto em relação ao estresse pós-traumático, que provavelmente foi o que aconteceu. E é normal ter esse estresse pós-traumático? Não. É normal o estresse agudo. Durante um período de 30 dias aproximadamente, a pessoa pode ter alterado o seu comportamento, as suas perspectivas. Mas depois desse prazo, a pessoa manifestar principalmente sensação de revivência do acontecimento, aí já entra num diagnóstico patológico. O que separa o normal do patológico, a grosso modo, é o sofrimento, é o desconforto e principalmente o comprometimento da capacidade funcional. Ou seja, a pessoa não consegue funcionar, não consegue exercer a função doméstica, a função de trabalho, a função de relação social, depois do acontecimento. A Daiane vai falar para a gente também, logo após o intervalo. Isso, Daiane, todo mundo tem uma experiência para contar de medo. Hoje o medo está muito ligado a essa questão da segurança pública, né?
e nós tivemos recentemente um caso com uma colega aqui, e isso causou medo em todos nós que trabalhamos à noite, que saímos daqui à noite, houve uma tentativa, houve um assalto, né, um roubo de um veículo com a pessoa dentro, a mão armada, e isso causou em todos nós uma sensação muito estranha. Eu acredito que vai passar, mas ainda é muito forte, muito latente. Mas a gente vai chamar nosso intervalo comercial. Logo depois a doutora responde para a gente. O Fernando também foi falar com algumas pessoas sobre o medo e a ansiedade num shopping de Goiânia. Vamos ver o que elas dizem. Já, já.